Olá pessoal, aqui é a segunda parte do vídeo das funções da linguagem. E aí uma pergunta, né? Qual o objetivo de um texto? Por meio da linguagem realizamos diferentes ações, transmitimos informações, tentamos convencer o outro, né, a fazer ou dizer algo, assumimos compromissos, ordenamos, pedimos, demonstramos sentimentos, construímos representações mentais sobre nosso mundo. Lembre-se, diferenciar que o objetivo predomina em cada situação de comunicação auxilia a compreender melhor o que foi dito. As funções da linguagem estão centradas nos elementos da comunicação. Elementos da comunicação. Aí, o emissor emite, codifica a mensagem. Receptor recebe, decodifica a mensagem. Como assim decodificar a mensagem? Você faz essa decodificação aí de uma maneira natural. Por quê? Quando nós nascemos aqui no Brasil, nós nascemos pré-determinados a aprender uma determinada língua, a língua portuguesa. E quando você começa a aprender as primeiras palavras, né? Você tem contato com essa comunicação, né? Você começa a aprender mamã, papá, né? Au, au. Você vai aprendendo cada vez mais a nossa língua, né? A língua portuguesa e as suas nuances, a sua estrutura, o que é um substantivo, o que é um verbo, e vai ligando os pontos, né? Vai ligando aí a morfologia, a sintática, o que faz sentido, o que não faz. E aprende a comunicação, né? A se comunicar. Quando eu falo e você entende o que eu estou falando, para que eu estou falando, você está decodificando a mensagem. A mensagem é o conteúdo transmitido pelo emissor. Referente, contexto relacionado a emissor e receptor. Seria o assunto, o tema da mensagem. O código, conjunto de signos usados na transmissão e recepção da mensagem. Uma letra, a letra C, por exemplo, se eu separar ela aqui da palavra código, ela não possui um significado, ela só possui um som, que é o K, né? O determinado som que faz a letra C. Já ela com as outras letras, né? O O, o D, o I, o G, o O, faz código. Código. Aí você já entende o que seria. Forma uma palavra, tem uma determinado significado, né? Só a letra C não tem significado. Já a palavra casa, né? A letra C, a letra A, a letra S, a letra A, possui um significado, né? O habitação, né? Então, código seria aí o conjunto de signos, né? As letras usadas na transmissão e recepção da mensagem. Seria a própria língua portuguesa, né? Os elementos que a língua tem. Canal, meio pelo qual circula a mensagem. Se eu envio uma carta para você, o canal seria essa carta, né? O papel escrito e tal. Se eu falo com você, né? Um diálogo. O canal seria justamente por onde passam essas mensagens. Qual o objetivo de um texto? Ainda essa pergunta. Toda comunicação apresenta uma variedade de funções, mas elas se apresentam hierarquizadas, sendo uma dominante, de acordo com o enfoque que o destinador quer dar ou do efeito que quer causar ou receber. Ok. As funções da linguagem são as seguintes, vamos aprender. Primeira função emotiva ou expressiva, lembrando que em questões de prova pode aparecer os dois nomes, emotiva ou expressiva, centralizada no emissor, revela sua opinião, sua emoção. Nela prevalece a primeira pessoa do singular, o eu, né? Primeira pessoa do singular, eu. Interjeições e exclamações. É a linguagem das biografias, autobiografias, memórias, poesias líricas e cartas de amor. Um exemplo aí, um trecho aí, né? Estou tendo agora uma vertigem. Se estou aí, qual é a pessoa? Primeira pessoa, eu estou. Tenho um pouco de medo, a que me levará à minha liberdade. O que é isto que estou te escrevendo? Isto me deixa solitária. Aí um outro exemplo aí, uma poesia, um poema lírico, autorretrato. Para vocês darem uma olhada aí. Observe que o texto, né, o
texto passado, está centrado na expressão dos sentimentos, emoções e opiniões de um eu lírico, né? Narrador do poema, né? O narrador em primeira pessoa. É um texto subjetivo, pessoal. Percebe que o destaque dado ao emissor é reforçado pela presença de verbos e pronomes na primeira pessoa. Às vezes me pinto nuvem. Os textos líricos que expressam o estado de alma do emissor exemplificam a função emotiva da linguagem. Função referencial ou denotativa, né? Denotativa vem de sentido real da palavra, sem metáforas, sem arrodeios, né? Centralizada no referente, quando o emissor procura oferecer informações da realidade. Realidade que ele fala, pode ser uma notícia, por exemplo. Objetiva, direta, né? Real, prevalecendo a terceira pessoa do singular, usada nas notícias de jornal e livros científicos. Aí o trecho aí que ele colocou. Em 1665, Londres foi assolada pela peste negra, né, que dizimou grande parte de sua população, provocando a notícia. Outro exemplo aí, né? A revista Super Interessante colocou um pequeno artigo sobre o cuidado, né? Sobre o cuidado aí que pode haver um bicho morando no seu nariz, falando sobre o cravo e tal, espinha. Depois vocês dão uma olhadinha nesse texto aí, dá uma pausa no vídeo e lê, tá, pessoal? E observe que o objetivo do texto, o objetivo social, comunicativo, é de informar o leitor com o máximo de clareza o que é o cravo da pele e como ele se constitui. Ok? Informar, traduzir ou explicar fatos de realidade, função referencial. Função apelativa ou conativa, ou injuntiva, também tem esse nome. Centraliza-se no receptor. Tinha falado disso na primeira aula, né? O emissor procura influenciar o comportamento do receptor. Como o emissor se dirige ao receptor, é comum o uso de tu e você, além de verbos no imperativo, né? Verbo de ordem, né? Faça, coma, beba. Usada nos discursos, sermões, propagandas que se dirigem diretamente ao consumidor. Outro tipo de texto também utilizado é o texto político, né? O discurso político. Meu estimado povo, que as bênçãos de Deus, Senhor, todo onipotente, desçam sobre vocês. Aí um discurso religioso, um sermão. Função apelativa, tá aí a propaganda da Coca-Cola. Viva ao lado da música. Viva o lado Coca-Cola da música. Outra aí, ó. Se liga, você é jovem, mas não é indestrutível. Magazine aí, magazine. Temos aí a função fática. Centraliza-se no canal, é o diálogo, né? Testa a eficácia do quê? Do canal, a fim de observar se o receptor entendeu o emissor. Linguagem das falas telefônicas, saudações similares, né? Tirinha, tá bom? Tudo que tiver diálogo. Alô, Pedro, tô passando aqui aí para te pegar, ok? Tá me ouvindo? Alô? Aí ele fez o teste do canal, não teve resposta do canal. A função fática. Uma tirinha. Vou passar aqui, tá, pessoal? Função poética, centralizada na mensagem, revelando recursos imaginativos criados pelo emissor. Valorizam-se as palavras e suas combinações. É a linguagem figurada apresentada em obras literárias, letras de música e em algumas propagandas. Tem a música aí, na Garota de Ipanema. Moça do corpo dourado, sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Função metalinguística, centralizada no código, usa a linguagem para falar dela mesma. Se eu faço um poema falando sobre poema, se eu faço um texto falando sobre a escrita, falando sobre a própria língua, um verbete de dicionário, né? Tem aí o exemplo aí, ele fez o verbete de dicionário explicando a palavra protuberância. Isso aqui foi tirado de um dicionário, tá, pessoal? As funções da linguagem não existem isoladas em cada texto, embora uma delas acabe predominando. É o que eu falei na primeira aula. Um texto pode ter mais de uma função. Elas convivem, mesclam-se, entrecruzam-se o tempo todo, obtendo-se de suas combinações os mais diferentes efeitos. O importante é saber qual a função predominante no texto para então defini-lo. Ok? Fica com Deus. Tá aí terminado as aulas sobre função. Essa foi a parte 2, tá?